noite. Caminhoneiros autônomos fazem protestos em todo o país. Eles paralisaram estradas em ao menos 17 estados e no Distrito Federal contra o aumento do diesel. E Temer convoca ministros para discutir uma alternativa para os aumentos dos combustíveis. O Ministério Público investiga se concessionária de estradas fez caixa 2 para a campanha do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Tucano contesta e classifica a citação de absurda. Empresa da sogra do filho mais velho de Lula repassou dinheiro para o operador. Doleiro revela como o ex-presidente da Eletronuclear recebia propina de empreiteira. Na Lava Jato, o almirante Otton Luiz Pinheiro já foi condenado a 43 anos de prisão. Ex-tesoureiro do PP, João Cláudio Genu, tem prisão determinada pela Justiça e se entrega à polícia em Brasília. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! 20 dias após o incêndio, as famílias de desabrigados ainda estão acampadas no Largo do Paissandu, próximo ao prédio que desabou. Elas só querem deixar a área em troca de moradia digna. A Prefeitura quer mandá-las para abrigos municipais e o Conselho Tutelar deve avaliar a situação das crianças que deixaram de frequentar escolas e creches. Difícil encontrar alguém que passe pelo local da tragédia e não pare para ver ou até mesmo tirar uma foto. Já são 20 dias desde que o prédio no Largo do Paissandu pegou fogo e desabou, deixando mortos e muitos desabrigados. Se ver essas famílias desabrigadas é muito triste, muito triste. A imagem das famílias acampadas na praça é um retrato também de que, apesar do tempo ter passado, os problemas ainda não foram resolvidos. São quase 300 pessoas, pelo menos 100 delas crianças. Daisy morava no prédio com 5 filhos. A mais nova é a Sofia, de 1 ano e 2 meses. A barraca apertada é o novo abrigo da família. Eu espero dar uma moradia para os meus filhos, né? Voltar à rotina a vida que eu tinha, né? Antes de ter acontecido isso. E como choveu nesse fim de semana, a situação dos moradores ficou ainda mais complicada. Muitas barracas acabaram molhando. Eles estão colocando as lonas sobre essas barracas para tentar amenizar um pouco o problema. E aproveitando também o sol para secar colchões e cobertores que molharam com a chuva. Ana Paula morava no 6º andar do edifício invadido, destruído pelo incêndio. Pagava R$ 400 de aluguel. Ela trabalhava como empregada doméstica e agora está vivendo temporariamente de doações. A gente não tem onde morar, porque se eu tivesse onde morar, eu não estava aqui, entendeu? Eu perdi tudo. Mesmo não tendo lugar para tomar banho, sem condições mínimas de higiene, as famílias se recusam a ir para os abrigos da prefeitura, que ofereceu também um auxílio aluguel. Soluções vistas pelos desabrigados apenas como paliativas. Essa situação fez com que a administração municipal encaminhasse um ofício ao Ministério Público pedindo providências legais para a retirada das famílias da praça. Já a promotoria acionou o Conselho Tutelar para avaliar a situação das crianças. Muitas não estão indo para a escola e nem ficando nas creches. Os pais temem perder a guarda dos filhos. Uma tragédia que acabou virando um jogo de empurra. A gente só sai daqui com uma solução e com moradia. Se dizer assim, ó, eu vou ter uma moradia, eu vou dar uma moradia digna para você e nós sai. Mas por enquanto a gente vai lutar. Em nota, a Prefeitura afirma que a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania enviou ofício à Promotoria da Infância e Juventude, informando sobre as condições de vulnerabilidade de cerca de 15 crianças e adolescentes. A Defensoria Pública de São Paulo e a Defensoria Pública da União pediram hoje à Justiça que os governos municipal, estadual e federal adotem medidas emergenciais. As defensorias sugerem ainda que 3 imóveis no centro, considerados ociosos e aptos, abriguem os moradores. A última madrugada foi a mais fria do ano na cidade de São Paulo. 2 moradores em situação de rua foram encontrados mortos no início da manhã. Por causa do alerta de baixas temperaturas, a Prefeitura já acionou a operação de ajuda às pessoas que vivem nas ruas de São Paulo. O homem encontrado sem vida na Avenida do Rio Pequeno, na Zona Oeste, morreu de pneumonia. Marciano da Silva Correia, de 34 anos, era pai de 4 filhos e vivia na rua, segundo a mãe dele, porque tinha problemas
de alcoolismo. O outro homem também que morreu nessa madrugada é conhecido como Michael, tinha entre 22 e 25 anos e também tinha problema com álcool. A causa da morte dele ainda é desconhecida, mas há suspeita de hipotermia, porque essa foi a madrugada mais fria do ano até agora, com média de 8 graus, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências. Agora, a expectativa é de mais uma noite muito fria, com baixas temperaturas, chegando próximo do que foi na noite passada, 9 graus em média. A Prefeitura informou que tem intensificado o atendimento a essa população desde o dia 17, com mais 180 vagas em 2 abrigos emergenciais aqui no centro e também na Lapa, somando também aí as 14 mil vagas que funcionam regularmente aqui na capital paulista. Pois é, a semana começa com recordes de frio em várias capitais aqui do Sudeste. Em São Paulo, a mínima foi de 6 graus na madrugada e a máxima não passou dos 21. E agora faz frio pelas ruas, cerca de 11 graus. Vamos ver com Mariana Armentano se continua assim ao longo da semana. O ar polar começa a perder força, mas o friozinho ainda continua, principalmente na madrugada, viu? Nessa terça-feira teremos mínima de 9 graus de manhãzinha, até com chances de formação de nevoeiro, e a máxima à tarde vai aos 23 graus. Aí na quarta, os termômetros ficam entre 10 e 23 graus, pouca coisa muda, e na quinta, entre 12 e 22 graus. Todos os dias com muito sol e nenhuma gota de chuva. Caminhoneiros autônomos de todo o país realizaram protestos e paralisaram estradas em ao menos 17 estados e no Distrito Federal contra o aumento do diesel. Desde que a Petrobras passou a acompanhar as variações dos preços do petróleo no mercado internacional em julho do ano passado, as mudanças para o bolso do motorista na hora de abastecer o veículo passaram a ser mais constantes. Na semana passada, por exemplo, foram 5 reajustes consecutivos no preço do diesel. O Moisés sabe muito bem disso. Eu com 200 e pouco, eu fazia esse percurso aí, 270, 280, e agora aumentou isso aí, é um absurdo, né? O aumento de hoje foi de 0,97% no valor nas refinarias. Para se ter uma noção, nas bombas, o valor médio do diesel já acumula alta de 8% no ano, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, a ANP. O índice registrado no ano é bem acima do 0,92% da inflação no mesmo período, segundo o IBGE. Os protestos contra os aumentos foram organizados pela Associação Brasileira dos Caminhoneiros, que reúne cerca de 600 mil integrantes da categoria. Motoristas de todo o país foram prejudicados e milhares de entregas de cargas não foram realizadas. No interior de São Paulo, alguns grupos começaram a se reunir ainda ontem à noite. A rodovia Anhanguera, sentido capital, na região de Limeira, já está parada e agora nós vamos parar sentido interior aí. Em rodovias do Rio de Janeiro também. Quem quiser vir vai ter que fazer o retorno. Ó, estamos fechados aí, ó. Para interditar os 2 sentidos da BR-230 na Paraíba, os caminhoneiros atearam fogo em pneus. No Paraná, os protestos se estenderam por diferentes rodovias do estado. Filas de caminhões foram registradas em Fortaleza. BR-116, a BR-220 e a 06. Em São Paulo, a Marginal Pinheiros também teve parte das pistas tomada pelos manifestantes. Eles dirigiam em baixíssima velocidade e faziam muito barulho. O trânsito na capital ficou bastante complicado. E o presidente Michel Temer se reuniu com ministros no Palácio do Planalto para discutir o preço dos combustíveis. O encontro foi com os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, Eduardo Guardia, da Fazenda, Moreira Franco, de Minas e Energia, Esteves Colnago, do Planejamento e também o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid. Carlos Miranda, apontado pelo Ministério Público Federal como operador de propinas de Sérgio Cabral, do MDB, prestou depoimento hoje ao juiz Marcelo Bretas.
Ele afirmou que o ex-governador contou a ele, enquanto os dois estavam na cadeia, que o empresário Arthur Soares, o Rei Arthur, pagou $2,5 milhões para a compra de 4 votos de dirigentes africanos para a eleição do Rio como sede das Olimpíadas de 2016. Sérgio, conversando comigo, fez essa declaração, que o Arthur Soares efetivamente teria feito o pagamento num banco na França para a compra de 4 votos na escolha da sede. Esses 4 votos eram da área do atletismo. Participei de uma organização criminosa que o Sérgio era o chefe e minha função era executar as ações do crime. O comentário sobre esse crime ou outro crime comigo era um assunto já há 30 anos que a gente tratava. O ex-tesoureiro do PP, João Cláudio Genu, se entregou hoje à polícia e já está no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, para o cumprimento da pena de 9 anos e 4 meses por corrupção passiva e associação criminosa na Lava Jato. A prisão foi determinada pela Justiça Federal de Curitiba. A condenação de Genu foi confirmada em outubro do ano passado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, responsável pelos processos da Lava Jato em segunda instância. Ele já havia recorrido 2 vezes, mas teve os pedidos negados. Genu já apresentou novos recursos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Ministério Público investiga se concessionária de estradas fez caixa 2 para a campanha do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. O tucano classificou a citação de absurda. Segundo delação de executivos da CCR, foram doados R$5 milhões ilegalmente. O pagamento teria ocorrido em 2010 para a campanha de Geraldo Alckmin ao governo do estado. Ao Ministério Público, os delatores da concessionária CCR contaram sobre o Caixa 2. A empresa é a maior do setor de estradas do país e é comandada pelas empreiteiras Andrade Gutierrez e Camargo Corrêa. A CCR tem a concessão de algumas das principais rodovias paulistas, como a Anhanguera Bandeirantes e partes da Castelo Branco e da Raposo Tavares. Por se tratar de uma concessionária, ela já era proibida de fazer doações eleitorais na época. Segundo os delatores, o dinheiro teria sido entregue ao irmão da ex-primeira-dama Lu Alckmin, o empresário Ademar Ribeiro. A suposta doação não consta da prestação de contas oficial. Essa não é a primeira vez que o cunhado do tucano aparece em denúncias como sendo o arrecadador extraoficial do ex-governador. A Odebrecht também apontou Ademar como o receptor de mais de R$10 milhões, também na campanha do tucano em 2010. A CCR apareceu nas denúncias esse ano depois da delação do empresário Adir Assad vir à tona. No acordo de colaboração, Assad contou que intermediou R$23 milhões para a CCR para 3 políticos paulistas. Além de Alckmin, citou ainda o atual ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, e o senador José Serra. O ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, apontado pela Força-Tarefa da Lava Jato em São Paulo como operador do PSDB, é citado como responsável pela arrecadação para Aloysio. Em nota, Alckmin, agora pré-candidato tucano à presidência da República, e o ministro Aloysio Nunes negaram ter recebido os valores e dizem que as informações contadas são falsas. Serra não se manifestou. Empresa da sogra do filho de Lula repassou o dinheiro para o operador da Lava Jato. A empresa Geobase Construção e Pavimentação, da qual a sogra de Fábio Luiz da Silva, o Lulinha, é sócia, pagou R$143 mil à SM Terraplanagem, empresa de fachada usada pelo operador Adir Assad para lavar dinheiro, segundo a Polícia Federal. Maria Tereza Abreu Moreira também transferiu outros R$100 mil diretamente a Assad, da conta individual dela, entre maio de 2009 e dezembro de 2010. Adir Assad, que fez acordo de delação premiada, é considerado um dos principais operadores do mercado paralelo. Está preso desde março de 2015. Foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a quase 10 anos de prisão e a outros 13 anos pelo juiz Marcelo Bretas, responsável pela Lava Jato no Rio. A confissão dele também foi negociada com o Ministério Público de São Paulo, onde Assad é suspeito de ter atuado para lavar dinheiro em obras do PSDB,
entre elas a do Rodoanel e a ampliação da Marginal Tietê, entre 2009 e 2012, nos governos tucanos de José Serra e Geraldo Alckmin. Segundo a investigação, Assad era dono de várias empresas de fachada, que, contratadas por grandes empreiteiras, recebiam pagamentos e forneciam notas fiscais por serviços que não eram prestados. Assad descontava os impostos e a parte dele e devolvia o restante em dinheiro vivo. Esse montante abastecia o caixa clandestino das construtoras, uma reserva milionária em espécie usada para pagar propina a políticos e com a intenção de não deixar rastros. Entre os que teriam feito pagamentos às empresas de Assad estão as empreiteiras Andrade Gutierrez, Delta, UTC, Galvão Engenharia e Carioca Engenharia, além da JBS Friboi de Joesley Batista. Já Lulinha, que era testemunha no processo que investiga o suposto pagamento de propina ao ex-presidente Lula por meio de reformas no sítio de Atibaia, foi dispensado do depoimento que estava marcado para o início deste mês. O filho do ex-presidente tinha sido convocado pela defesa do empresário Fernando Bittar, que é sócio de Lulinha e na escritura aparece como um dos donos do sítio. Fábio Luiz foi dispensado depois de alegar ser descendente do acusado, a quem a lei garante o direito de se recusar a depor. Nesse processo, o ex-presidente Lula é réu. Doleiro Cláudio Barbosa revelou em delação como o ex-presidente da Eletronuclear, almirante Otton Luiz Pinheiro, recebia propina de empreiteira. Cláudio Barbosa, delator da Operação Câmbio Desligo, que levou para a prisão mais de 30 doleiros, descreveu aos investigadores como a Odebrecht repassava os valores ao almirante Otton. Tony, como é conhecido, é apontado como um dos principais operadores de propina do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Segundo o doleiro, o ex-presidente da Eletronuclear tinha uma camada de proteção para receber propina da empreiteira. Otton foi um dos principais nomes do programa nuclear brasileiro. O doleiro contou que antes do repasse chegar às mãos do ex-presidente da Eletronuclear, o dinheiro primeiro passava por ele próprio. O delator depois mandava um montante para Paulo Arruda, um ex-funcionário do banco Credit Suisse, que após a transação dava o dinheiro ao almirante. O delator contou ainda que ele fez este tipo de operação umas 4 vezes. Em delação, ex-executivos da Odebrecht contaram que Otton recebeu cerca de 6 milhões de reais da empreiteira entre os anos de 2012 e 2014. Otton Luiz Pinheiro da Silva foi preso pela Lava Jato em julho de 2015. O ex-presidente da Eletronuclear já foi condenado a 43 anos de prisão pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa. Segundo o Ministério Público Federal, ele cobrou propina em contratos com a Engevix e Andrade Gutierrez no âmbito das obras da usina nuclear de Angra 3. Ao condenar o militar, o juiz Marcelo Bretas do Rio disse que Otton Pinheiro abriu mão da honrada história de estudos e trabalhos para obter vantagens indevidas, possivelmente para garantir uma aposentadoria mais confortável. Atualmente, o almirante responde ao processo em liberdade. A defesa diz que ele está com câncer de pele. Otton sempre negou as acusações. Operador do MDB confessa crimes e práticas ilícitas em contratos com a Petrobras e se dispõe a devolver mais de 7 milhões de dólares. Mário Miranda foi preso na 51ª fase da Lava Jato, que mirava o pagamento de propinas em benefício do MDB. Segundo as investigações, contrato da área internacional da Petrobras, no valor de 825 milhões de dólares, teria rendido propinas de 40 milhões de dólares ao partido, em suposto encontro entre delatores da Odebrecht, os ex-presidentes da Câmara, Henrique Eduardo Alves e Eduardo Cunha, e Michel Temer, então candidato a vice-presidente em 2010. Em depoimento que está sob sigilo, Miranda disse que a reunião aconteceu no escritório de Temer, em São Paulo.
Em janeiro, o operador do MDB enviou um ofício à Força Tarefa da Lava Jato, informando que estaria disposto a devolver 7 milhões e 200 mil dólares, oriundos, segundo ele, de práticas ilícitas em contratos com a Petrobras. Os valores estão depositados em 2 contas na Suíça. De acordo com a denúncia, Miranda e outro operador são suspeitos de receber 31 milhões de dólares por meio de contas mantidas por operadores financeiros no exterior e entregar valor equivalente em moeda nacional aos responsáveis por distribuir esse dinheiro aos agentes públicos. Miranda tem como advogado de defesa Antônio Figueiredo Basto, responsável por acordos de importantes delatores na Lava Jato, como o doleiro Alberto Youssef, o corretor Lúcio Funaro e o dono da UTC, Ricardo Pessoa. Recentemente, o advogado foi citado na delação de 2 doleiros que o acusaram de ter recebido por 7 anos 50 mil dólares por mês como taxa de proteção em um esquema comandado pelo doleiro Dário Messer, que está foragido desde a Operação Câmbio Desligo. Basto nega. Segundo ele, no depoimento prestado na semana passada, o cliente entregou um termo em que abre mão de eventuais valores depositados no exterior e concorda com a repatriação do dinheiro. Os citados no depoimento de Miranda ainda não se manifestaram sobre as acusações. Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pede ao Supremo Tribunal Federal que envie para o Superior Tribunal de Justiça denúncia apresentada no começo deste mês envolvendo o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, do PP. Para a Procuradora-Geral, como o STF definiu que esse tipo de crime não tem mais foro privilegiado, o caso não deve continuar no Supremo. O relator do processo é o ministro Luiz Fux, que não tem prazo para decidir sobre o pedido. Embora o entendimento seja válido apenas para deputados e senadores e não inclua ministros de Estado, Dodge considera que deve ser aplicada para Blairo Maggi porque ele é senador licenciado. Blairo é acusado de corrupção ativa. Em 2009, como governador de Mato Grosso, ele teria participado de suposto esquema de compra e venda de cadeiras no Tribunal de Contas do Estado. Dodge afirma que há provas de que o pagamento de propina pode chegar a até 12 milhões de reais para comprar uma cadeira no tribunal. Brasil é notificado sobre a decisão da Justiça de Portugal de extraditar Raul Schmidt, acusado de ser operador da Lava Jato. Segundo a Procuradoria-Geral da República, ele estaria sendo procurado pelas autoridades portuguesas. Naturalizado português, Raul Schmidt é acusado de ter recebido propina de mais de 200 milhões de dólares por diversos serviços, como a facilitação de desvios de recursos da Petrobras em diferentes diretorias, comandadas por Renato Duque, Nestor Cerveró e Jorge Zelada. Schmidt foi preso em Portugal em março de 2016, na primeira fase internacional da Lava Jato, mas fez acordo com o judiciário do país para responder o processo de extradição em liberdade. Em janeiro deste ano, a Justiça de Portugal consentiu em extraditar o empresário e, em fevereiro, ele voltou a ser preso. No último dia 3, ele foi colocado em liberdade porque o prazo para o cumprimento da extradição, de 45 dias, havia se esgotado. A defesa de Raul Schmidt diz que o habeas corpus do Supremo Tribunal de Justiça de Portugal foi julgado na sexta-feira e que isso pressupõe o imediato arquivamento da extradição. O Brasil e mais 13 países anunciaram que não reconhecem a reeleição do presidente venezuelano Nicolás Maduro. O comunicado conjunto do Grupo de Lima, que reúne 14 países da América do Norte, Central e do Sul, afirma que a votação não atendeu a qualquer processo democrático, livre, justo e transparente. O grupo anunciou que, além da diminuição das relações diplomáticas com a Venezuela, vai intensificar a fiscalização de crimes financeiros, como corrupção e lavagem de dinheiro, cometidos por empresas ou indivíduos venezuelanos, e pediu que o resto da comunidade internacional faça o mesmo. O Itamaraty emitiu um comunicado separado em que reforçou as posições do Grupo de Lima e disse que a eleição não teve legitimidade nem credibilidade. A União Europeia vai estudar medidas de agravo contra as eleições classificadas como não democráticas e abusivas contra o povo venezuelano.
Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump assinou novas sanções financeiras e comerciais contra a Venezuela, porém não cria embargo ao petróleo venezuelano que continua vendido no país. A eleição teve apoio da China, Rússia, Irã e Bolívia, para quem a vitória de Maduro é um exemplo de como o intervencionismo americano pode ser combatido no resto do mundo. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A diplomacia brasileira caducou. A principal evidência de sua senilidade está na forma atabalhoada como lida com o derretimento institucional da Venezuela. Sob Lula e Dilma, vigorou a diplomacia das empreiteiras, levadas a Caracas com o dinheiro barato do BNDES. Deu em calote. Sob Temer, um Itamaraty tucano dedica-se a bicar em público o regime bolivariano de Caracas. Vai dando em vexame, pois quem briga com gambá, mesmo que ganhe, sai cheirando mal. Ah, que saudade da diplomacia brasileira. Mesmo nos períodos em que a opinião do Brasil não interessava a ninguém no mundo, como agora, todos sabiam que se acontecesse o pior, se tudo desse errado, sobrava a coerência da diplomacia brasileira. Num caso como o da Venezuela, que mantém com o Brasil algo como 2.200 quilômetros de fronteiras, a antiga diplomacia brasileira não ignoraria que a divergência, quando é inevitável, deve ser exercida com muita calma. Diante das fraudes que mantiveram Nicolás Maduro no poder, a diplomacia brasileira diverge sem método. Grita em notas oficiais no mesmo timbre dos Estados Unidos. Na base do grito, Brasília arrisca-se a perder o papel de moderador para Washington, que grita a esmo desde que Donald Trump assumiu o comando. Trump quer que a Venezuela se exploda. Sobram para o Brasil os estilhaços. O buraco no orçamento do BNDES, coberto com dinheiro do seguro-desemprego dos brasileiros, e o êxodo dos venezuelanos, que cruzam a fronteira em busca de oportunidades inexistentes. Boa noite. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite e uma ótima semana. Até amanhã, Ju. Até amanhã, Gabriel. Uma ótima noite para você. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Nesta terça, 14h, no Revista da Cidade, Regiane Tápias bate um papo sobre as dificuldades da adolescência. Assista agora, Todo Seu. Jornal da Gazeta, edição das 10. Oferecimento Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação.